Amigos de todos os cantos e origens, é sempre uma alegria encontrá-los por aqui para viajarmos juntos pelo incrível mundo do agronegócio. E vou te dizer uma coisa, o programa de hoje está imperdível. Confira os principais assuntos. Tudo sobre a produção de abacate. Os cuidados no cultivo do coentro. O sucesso do melhoramento genético bovino. Aves ornamentais são lindas e lucrativas. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Pessoal, o programa já vai começar de vez. Mas antes, já dá um joinha aí. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. E depois, se gostar do que viu, comente aqui embaixo. Você não faz ideia de como isso é importante pra gente. Vamos lá, não custa nada. E aí, posso contar com você? Então vamos lá. Um superalimento saudável e que vem ganhando cada vez mais status entre os nutricionistas. Esse é o abacate, um fruto que pode ser uma boa alternativa de cultivo para o produtor. Ocupando o top 10 de maiores produtores de abacates do mundo, o Brasil segue em constante desenvolvimento. E nos estados de São Paulo e Minas Gerais estão os maiores produtores atualmente. Além de agradar cada vez mais os consumidores, por ser um alimento versátil, saboroso e nutritivo, o abacate também vem conquistando os produtores brasileiros por diversos fatores, como sua planta perene e a baixa exigência em mão de obra. Na área eu tenho que são 20 hectares de abacate e pés eu tenho 2.500 árvores. Espaçamento tem o espaçamento antigo, que é esse aqui, que é uma lavoura espaçamento de 10x12, que é o antigo ainda, e já hoje está se plantando em 5x8, né? Que é um espaçamento mais adensado para conduzir com poda. Da muda que você planta até a colheita, quanto tempo mais ou menos leva? Ao plantio a gente 3 anos. 2 anos já produz, mas a gente tira, o ideal é deixar ele formar uma árvore, para fazer uma árvore igualadinha já, para ter uma estrutura, para ter uma produção no 3º ano. Tem alguma época que é mais ideal para plantar? Tem, o abacate, o plantio correto dele é o mês de novembro. Novembro é a época que se você plantar fora disso, ela já vem, mas o ideal é novembro, para ter uma boa igualar bem a lavoura. Que é a época já que as mudas já são enxertadas em julho, agosto, elas vêm, as primeiras mudas vão saindo na época certa até o estágio da muda, para poder plantar num estágio bom, para já se desenvolver. O calor excessivo pode prejudicar a florada, o que vai influenciar no valor final do produto, que tende a aumentar. Além disso, o sol pode queimar os frutos, que começam assim amarelados e podem até necrosar. O clima ultimamente está influenciando até o contrário na produção, porque o abacate não gosta muito nem de muito estresse, diferença de calor, e nem muito ar seco. Então na florada está sendo uns anos difíceis para a gente aqui de setembro, outubro, aqui agora que é a florada, o clima não está ajudando. Baixa umidade e alta temperatura. Então dá muito abortamento de floral e quedas de fruto jovem. E o fruto ele pode ser queimado por causa desse sol? Isso, ele queima desde novinho até o final, né? Aí a gente tem que usar protetor solar, né? Em certas fases, para tentar amenizar isso, né? Aí já ameniza bem. Essa aplicação é feita pulverizado a planta inteira, a árvore, e aí aplica aí, se não chover, dura 40, 60 dias. Se tiver chuva, uma vez por mês. Quando não passa protetor solar, o que acontece? Daí no caso ele é onde ele necrosa e perde a fruta. Quando passa, ele vai dar uma leve queimadinha, uma amareladinha na casca, mas não perde a qualidade da polpa. Vai perder a qualidade visual, mas ainda tem comércio.
Então a gente dá para aproveitar nessa parte usando o protetor solar. Os cuidados aí é tentar alguns produtos anti-estresse, aminoácido, extrato de algas, alguma coisa assim. Tentar diminuir o estresse dele. Não tem irrigação, né? É irrigar e tentar diminuir o estresse dele por esses meios. Colher no momento certo e com cuidado garante um produto com mais sabor e qualidade, além de aumentar o tempo de prateleira. O cuidado é a gente já colhe ele direto na caixa e tá levando para o mercado direto, vai direto para a prateleira. Não faz packing house, não faz, assim, já colhe selecionado na planta já. Vai selecionado e já leva para ter menos impacto na fruta. O abacate ele é uma fruta dura assim, mas é sensível na hora da maturação, ele perde a qualidade. Você bate para cá, bate muito manuseio nele, ele vai perdendo qualidade. Você está com um exemplo aí na sua mão que tem que estar com esse cabinho aí? Isso aqui é uma certa proteção para a durabilidade do fruto, né? Que a partir do momento que ele cai o cabo, ele já começa a forçar mais a maturação. Aqui você tem mais de uma variedade, né? Isso, temos. Tem a variedade precoce, que é o geada, depois segue com quintal, fortuna, e o breda, que é o mais tardio, que vem agora no setembro, outubro, que é uma época de entre safra, entretanto, né? Ele é um abacate mais tardio mesmo. Na hora de comparar na colheita, quais deles trazem mais benefício para o produtor? Na verdade, todos eles são bons, né? O breda só tem um problema, ele é bianual e ele, por causa da carga dele, ele fica muito carregado, ele já não consegue florir com a carga. Então ele produz um ano, no outro ano ele fica bianual com isso. Mas a produção dele, por planta, ele é maior. No ano que ele produz, ele compensa a bianualidade dele. E compensa o preço, que é um entre safra, um abacate que geralmente o preço são maiores nessa época. Independente da variedade, na forma ali de escolher o fruto para colher, é a mesma? Não, é a mesma, é isso. A maturação dela, a hora que ele fica perde o brilho, ele fica mais opaco, ele fica fosco a casca, ele já está em ponto de colheita e o sabor dele é melhor, né? Porque quando ele está meio casca brilhosa, ele é ainda imaturo. Quanto mais colher no ponto da colheita, ele é mais saboroso, ele concentra o óleo, né? Ele vai perdendo água e concentrando o óleo. A lavoura de 8 anos produz em média 20 toneladas por hectare. E com diferentes cultivares, o produtor tem abacate praticamente o ano inteiro. Depois dessa colheita aqui, qual vai ser a próxima colheita? Essa aqui depois agora nós vamos ter em final de janeiro, que começam alguns precoces, que são geada aí. Recolhe em janeiro, final de janeiro, fevereiro até março. Já abril e maio, junho, até julho tem quintal e fortuna. E já de setembro em diante já pode, agosto, setembro, outubro já é breda. Fernando, mesmo aqui em plena colheita, a gente conseguiu encontrar uma praga, né? Isso, que é a broca do tronco. E ela é uma praga bem considerável no abacate. E depois, que é o mais prejudicial, a qualidade é a broca do fruto, que é o estenoma, né? Agora, qual o processo que vai fazer para poder remediar esse problema? Isso aí. Hoje o melhor controle é biológico e um fisiológico, que tem um residualzinho, né? Assim, que o biológico que combate o ciclo todo, pega o ciclo todo da praga, né? E inibe a formação dela. Supondo que a gente não tivesse visto esse problema aqui na árvore e passasse muito tempo, o que ia acontecer com esse pé? Na verdade, essa broca ela fica ali. Ela vence completa o estágio dela, ela sai e vira mosca de novo e para poder se multiplicar. Aí nessa multiplicação a gente tem que entrar no controle, que a hora que ela vai entrar é a hora que amolece a casca da planta, que vai ser a partir de agora de novembro, que começa as brotação, ela começa a amolecer a casca, é onde que ela começa a atacar, até março, que é a principal época de controle dela. E a gente tem para ter um bom controle nessas épocas. A gente acabou de encontrar aqui um pé que está totalmente vazio, né? Tanto de folha como também de fruto. O que aconteceu com ele? Isso, então, isso aqui é fungo de solo e ele sofre por encharcamento. Então, no caso ali, é barreira física. É terra muito argilosa que não drena. Aí dá o encharcamento e a raiz vai morrendo por fungo de solo, fitófera, fusário.
E ele vai, no entanto, já está pronta a cova ao lado e feito uma profundidade maior até romper essa barreira física para poder ter a drenagem no solo, para tentar diminuir esse problema. E esse abacateiro vai ser arrancado, não tem mais jeito? Isso, foi feito agora uma poda nele, joga algum produto para tentar um controle biológico, tentar alguma coisa para ver, às vezes ele brota. Sobra umas raízes, ele refaz, mas é complicado. E a distância, assim, de ser próximo não tem problema? É isso, por causa da doença é recomendado pelo menos a 1 metro, para não replantar na mesma cova, pelo menos a 1 metro ao lado. Fazer uma cova nova, fazer um tratamento ali, tudo de novo e pôr uma nova muda. Aqui nós estamos num pé que é um exemplo de poda que foi realizada, né? Sim. Qual a finalidade dela? A finalidade é para entrar luz e melhorar a produtividade por dentro da planta. E o controle de praga também facilita muito. E no caso, para a colheita também, que as plantas vão se abrindo, né? E vai produzir internamente. E no caso da poda, acho que dá até para ver ali, já foi feito aqui, ó, a luz entra e já está brotando. E na poda tem que fazer a poda e a desbrota, que é importante, que se podar e não desbrotar é pior do que não podar. E qual o momento certo para fazer essa poda? Essa poda aqui, o abacate tem uma janela até depois da colheita, até antes do pré-florescimento ainda pode fazer. Assim como a poda tem um momento certo de fazer a adubação. Isso, agora na florada não se faz muita coisa, aí é só correção e a adubação inicia depois do pegamento de frutos já estão firmes e aí já a partir de novembro, né, as frutas já estão definidas, aí vem entrar com adubação. E aí é feita uma análise de solo? Todo ano é feita análise de solo e o abacate é uma lavoura que precisa de muita matéria orgânica, a raiz dele é muito sensível. Então tem que ser pelo menos 50%, 60% da adubação orgânica. Qual é a composição desse adubo que você usa? Aí tem várias formas, né? Aí para completar a gente vai fazendo por separado, vai completando o fósforo separado, o nitrogênio, o potássio, tudo em separado, cada um aplicado diferente como precisa. Assim como a adubação, a irrigação também vai influenciar na qualidade do fruto com relação ao tamanho e sabor, né? E isso, a irrigação influencia muito agora, o tempo daqui é muito seco, né? Então tem que ter uma irrigação para manter a florada, o vigor da florada, para poder, né, jogar um pouquinho de nitrato, uma coisa para manter a florada bem viva, para ela se polinizar bem. Na época agora de seca, eu tinha por semana 200, 250 litros por planta. Ali vai algum complemento aí, agora na florada de boro, zinco, um pouquinho de magnésio, um pouco a gente complementa, um pouquinho na água aí para dar uma sustância. Da lavoura, o produto segue para o CEAGESP e o seu preço tem variado de R$ 5 a R$ 6 o quilo. Quais são os próximos projetos? Você quer investir ainda mais no abacate, quer diversificar a produção? Não, o meu interesse é, para o futuro, talvez aumentar mais um pouco a lavoura, né? Para ter expandir mais a produção durante o ano, né? Dá para dizer para a gente uma média de investimento inicial para quem vai começar? O custo de implantação da lavoura hoje é em torno de fica R$100 por planta. E no espaçamento novo, que aí estão plantando em 8x5, aí vai dar 25 mil hectares por aí, né? Desde o plantio até a colheita esse valor? É isso, até o início é implantação 2 anos aí mais ou menos. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Guaraci Pachu, Messias Santana, Geraldo Magela da Costa, Pedro Borges, Jaguar Viana, Osvaldo Orongoso Filho, Carlos Marisa e o Jackson, a Clarissa e a Lívia Biller.
que assistem juntos o nosso programa. É isso aí, o programa Revista Rural unindo a família. Gostei! E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Destaque da nossa culinária, o coentro tem uma personalidade forte. De clima quente, ele requer alguns cuidados para o seu cultivo. Considerado barato na implementação, com custo médio de R$ 6.000 o hectare, a depender da região e da semente escolhida, o coentro é uma cultura que gosta de altas temperaturas. Por essa razão, no Brasil, sua produção se concentra mais entre as regiões Sudeste e Nordeste. Qual seria a época ideal de plantio? Coentro pode ser plantado o ano todo, né? Existem regiões do Brasil, como o Nordeste, que precisa de linhagem de coentro verdão. Já na região Sudeste, Centro-Oeste, coentro do tipo português, mas planta-se o ano todo. Só se planta em campo aberto ou dá para plantar também em hidroponia, sistema fechado? Dá para plantar em hidroponia, dá para plantar dentro de estufa, mas como é uma cultura que não tem um valor agregado muito alto, normalmente não é viável economicamente. Então o pessoal opta por fazer em campo aberto. Além da escolha correta da variedade, para produzir bem e ter o coentro o mais saudável possível, é preciso se atentar a alguns detalhes, como o preparo do solo e de canteiros, por exemplo. É uma cultura que necessita obrigatoriamente de irrigação, né? E a grosso modo, a gente pode falar na parte de adubação, né? 1.200, 1.300 quilos de 4,14,8 por hectare de base, e depois mais uma ou duas coberturas de 12,6,12 ou 25,20. Uma adubação adequada, né? Uma planta bem nutrida, dificulta a entrada de pragas e doenças, e também fazer pulverizações. Hoje tem muito produto biológico eficaz, é uma cultura que tem poucos produtos registrados para ela, e basicamente tem que ser nessa parte do biológico por causa de carência, né? Então tem muita coisa boa hoje para conseguir fazer com que a cultura não tenha problema com praga e doença. Tem algum patógeno que é mais comum? Normalmente fungos, né? Pinta à base de fungo, alternária, cercóspora, septória, esses aí que são um pouco mais problemáticos. Outro problema frequente, que o produtor também tem que estar bastante atento, na hora do semeio, normalmente o pessoal faz o semeio direto no solo, são os fungos de solo que causam tombamento, né? Então, fitófora, rhizoctônia, né? São também bastante problemáticos. Qual o tempo aproximado desde o cultivo até a colheita? No Nordeste, uma variedade do tipo verdão, no caso esse aqui chama frevo, 30 dias, 32 dias ele já está praticamente no ponto de colheita. Já aqui no Sudeste, que o pessoal planta mais linhagens do tipo português, 45, 50 dias aproximadamente também está no ponto de colheita. Aqui demora mais que no Nordeste. Em termos de irrigação, essa cultura permite que o agricultor trabalhe tanto com aspersão quanto com gotejamento. A maioria dos produtores de coentro hoje, eles optam por gotejamento, porque daí não molha a folha, dificulta a entrada de doenças. Mas pelo menos 2 irrigações durante o dia é importante estar sendo feito, com a terrinha sempre úmida, não em excesso jamais. Quais são os cuidados de colheita para poder ter uma maior durabilidade do produto? Normalmente o pessoal colhe com raiz, né? Colhendo com a raiz até chegar no consumidor final, essa durabilidade após colheita do coentro aumenta. O pessoal de hidroponia, a gente vê isso bem frequente, que todos são colhidos com raiz e são produtos que duram mais tempo na prateleira. Qual a média de produtividade e rentabilidade? A produtividade de coentro também é uma coisa que o pessoal eles medem por maço, né? Existem diferenças nas regiões, o tamanho desse maço. Mas se for para a gente ver por área, 1 metro quadrado de coentro, um macinho comercial, tipo cheiro verde, ele vai conseguir de 20 a 25 maços. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, tudo especialmente para você.
E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Tainá Pereira, Walter Santana, Rubens Rebolo, Luiz Marques Martins, Adailton Bezerra, Márcio Costa, José Carlos Oliveira, Isabel Muniz Veloso, Roberto Cardoso, Emily de Jesus e José Garcia. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. A Revista Rural está preparando a pesquisa Top List deste ano. Ela é bem interessante e aponta as marcas e produtos preferidos do homem do campo. E você pode participar dela, sabia? É só entrar no link que está na descrição ou acessar revistarural.com.br. É super fácil de preencher, não custa nada e ajuda a gente a conhecer melhor o setor. Que tal? Vamos participar? Tô contando com você! As formigas cortadeiras são um problema sério, sobretudo em lavouras de eucalipto. Se o produtor não tiver cuidado com elas, pode comprometer toda a produção. Inimiga da produção florestal de alta qualidade, as formigas cortadeiras causam danos que começam já na fase inicial dos plantios de pinos e eucalipto e podem ser irreversíveis por causa da fragilidade das mudas. Existem dois gêneros principais de formigas que causam problemas em cultivos no Brasil, né? Um deles é a saúva, o outro as quenquens. As saúvas são mais fáceis de serem encontradas desde um ninho inicial, porque tem terra solta na superfície do terreno. Então, é um pouco mais fácil. No caso das quenquens, é um pouco mais complicado. Na nossa experiência aqui no norte de Santa Catarina, sul do Paraná, as quenquens foram detectadas 15 meses depois de uma revoada tendo ocorrido naquela área. As plantas jovens e adultas também sofrem com as desfolhas intensas e constantes, que podem afetar significativamente o volume final de madeira. Para realizar o controle efetivo das formigas cortadeiras, é fundamental conhecer as diferenças e características de cada gênero, assim como o momento e a forma correta de ação. A gente tem 12 a 15 ninhos de saúvas por hectare, enquanto pode ter até 200, segundo a literatura das quenquens, desse segundo grupo. Mas encontrar os ninhos acaba sendo crucial para o produtor que quiser controlar as formigas. Embora exista, voltado mais para controle das quenquens, que são mais difíceis de serem encontradas, uma técnica chamada de micro porta-isca para aplicar isca no campo sem ter que encontrar os ninhos. As cortadeiras ocorrem somente nas Américas, vindas do Texas, nos Estados Unidos, até o norte da Argentina. O Chile é a única exceção e não tem registro delas. Segundo dados da Embrapa, o Brasil é o campeão de espécies de formigas cortadeiras, tendo em torno de 40, somando as saúvas e as quenquens. No Brasil, como é um país muito extenso, tem espécies de saúva que só ocorrem lá na Caatinga. Não ocorre no Rio Grande do Sul e nem em outra região do Brasil, a não ser na Caatinga. Tem espécies que ocorrem só no Rio Grande do Sul, de saúvas. Tem uma outra espécie que ocorre só na região de Restinga, em torno do Rio de Janeiro. Então, bem específicas. Mas tem espécies que estão meio que ocorrendo quase que no Brasil inteiro. O eucalipto tem mais problemas com a saúva do que o pinus. Na Bahia, por exemplo, os danos são expressivos justamente por conta disso. Lá, as saúvas dão mais de uma revoada por ano. Se você plantar pinos ou eucalipto onde era pastagem degradada, você vai perder muito por formiga. É inviável você formar uma floresta numa área de pastagem degradada sem controlar a formiga. Você vai perder quase tudo. Na verdade,
Se você limpar a área e não deixar mais nenhuma espécie vegetal como opção, você vai ter problemas enormes com formigas cortadeiras. Qualquer espécie, não só pinos e eucalipto. Apesar dos estudos buscarem manejos na própria atividade florestal para reduzir consideravelmente a necessidade do controle de formigas, no Brasil, o manejo mais utilizado ainda é com produtos químicos. No passado, tinha um produto à base de dodecapron que foi proibido na época, e até hoje é proibido, por ter uma meia-vida muito longa no ambiente. Mas mesmo os produtos que estão aí hoje, eles estão meio com os dias contados, principalmente para florestas certificadas. Estão mantidos por falta de uma opção para substituí-los. Mas, resumindo, o controle hoje, efetivamente, é controle químico. Quanto aos prejuízos, eles são mais visíveis nos primeiros meses, seja para o eucalipto ou para o pinus, e ocorrem com o produtor tendo a instalação de uma floresta plantada impedida pelas formigas. Eu já vi danos de 70% de eucalipto onde nem tinha saúva, era só quem. Se você plantar numa área que ficou aberta por muito tempo, se você for colocar mudas florestais ali, você vai perder muito. Se essas mudas não forem substituídas, esse dano acaba ficando meio que não percebido, mas ele acontece. Quando na colheita você vai ter mudas que sofreram ataques sucessivos, com um diâmetro muito menor, e isso com diferenças significativas em metros cúbicos de madeira. Contando como uma forte base zebuína, o rebanho brasileiro evolui de forma impressionante. Os programas de melhoramento genético têm um papel importante nesse sucesso. Das 200 milhões de cabeças de gado que o Brasil possui hoje, 80% tem sangue zebuíno. Isso mostra a importância do melhoramento genético do zebu ao longo dos anos, já que os 8.000 animais que foram importados da Índia no início da criação viraram um rebanho de 180 milhões de cabeças. Tivemos um ganho fantástico em termos de produtividade, que se deve basicamente à melhoria nutricional, novas variedades, pastagens, enfim, e muito ao melhoramento genético. Então hoje o Brasil produz na metade do tempo um boi gordo do que produzia há 30 anos atrás, com uma carcaça no mínimo 30% mais pesada. Então você tem um ganho de tempo e um ganho de peso. Isso é produtividade. Onde que entra o melhoramento genético nisso? Em tudo, do começo ao fim. Parte importante nessa difusão, os programas de melhoramento genético desde os anos 90 são parceiros dos produtores na coleta de dados e direcionamento dentro das propriedades. Nessa agenda somos todos iguais. A intenção, ou seja, quem se beneficia disso, que é o produtor, é o consumidor, é o país, em última análise, a indústria, quem se beneficia de qualquer programa. Agora, cada um tem peculiaridades, tem características próprias, enfim, que é uma escolha muito do sistema produtivo. Então é uma escolha mais do produtor em relação àquilo que ele busca no seu criatório. O trabalho de seleção com o SEIP no Brasil se iniciou ali no início dos anos 90. Então, na raça Nelore, o SEIP da CFM é o primeiro do Brasil. Naquele momento ali se iniciaram também 2 outros projetos aí trabalhando com raças compostas ou europeias, enfim. E desde então surgiram alguns outros programas. No Brasil hoje deve ter alguma coisa aí em torno de 12 programas de seleção com SEIP, não só na raça Nelore, mas com outras raças também, estão distribuídos pelo Brasil.
Alguns trabalham como associações. A CFM é o único no Nelore que trabalha de forma restrita, fechada, até porque foi a primeira. Quando nós começamos com esse trabalho não existiam os programas que estão aí no Brasil hoje. A produção e o foco em produtividade sempre foram relevantes nos programas de seleção, que são norteados pela fertilidade, o ganho de peso e a precocidade sexual dos animais. Muito olho em produção, muito olho em o máximo de produção de arrobas por hectare. Mas tem sido percebida uma melhoria, e claro que, e aí eu falo pela CFM, aspectos funcionais, visuais, mas funcionais nós nunca descuidamos, nós sempre demos muita atenção, mas temos buscado também uma melhoria fenotípica. O ideal seria que a gente tivesse, numa escala aí de 0 a 100, que nós tivéssemos 100 nos dois, mas a produção sempre foi e continua sendo uma prioridade. Eu diria que nós estamos melhorando aí no fenótipo. No sistema produtivo, as questões ambientais também são trabalhadas. Um exemplo disso é a neutralização das emissões de carbono, que efetivamente tem sua realidade mudada a partir do melhoramento genético, que diminui o ciclo e encurta as áreas, além da nutrição, com as pastagens de boa qualidade. Se você agregar melhoria das pastagens degradadas com melhoramento genético, você está se preparando para essa questão de neutralização de carbono e tudo. Então, eu sempre brinco que a carne, nós já provamos que ela é boa. Então, não precisa se preocupar. Agora temos que provar que o sistema produtivo é bom. Então, esse é o passo que o produtor está dando. Mesmo com dados cada vez mais apurados à disposição do produtor, o olhar e a sensibilidade no dia a dia seguem também sendo ferramentas úteis dentro dos criatórios. O conjunto é importantíssimo. As coisas não são desconectadas. Eu não acredito só na seleção por números e também não acredito só na seleção no olho. Eu acredito que a combinação dos dois é extremamente importante e é isso que nós temos procurado fazer na CFM, cada vez com mais qualidade, buscando mais eficiência. Então, nós trabalhamos selecionando e levantando um monte de informações na fazenda. Todas essas informações são passadas para a USP. A avaliação genética é realizada por eles e com base nesses números, com o que eles nos retornam, nós voltamos na fazenda e fazemos uma nova avaliação visual. Então a gente acredita que o conjunto da obra, esse monitoramento constante é extremamente importante e é o que tem feito nós evoluirmos. Em constante movimento, os programas de melhoramento têm na genômica os próximos passos nas pesquisas. Nós implementamos a genômica nas nossas DEPs em 2020, quer dizer, é uma coisa relativamente nova aí que aconteceu nos últimos 3 anos. Mas mais uma vez, isso não faz com que nós fechemos o olho para a seleção por DEP, para o levantamento que nós fazemos na fazenda e no visual, nessa avaliação visual que a gente acha que também é extremamente importante. Então, o conjunto dessas 3 informações e agora aonde nós vamos conseguir chegar com a genômica é difícil de dizer. O que a gente quer é utilizar isso como ferramenta para ser cada vez mais preciso, para ser cada vez mais assertivo, para cada predição do que a gente disser que pode acontecer com determinado animal, realmente ela se concretize com muita precisão, com muita acurácia. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana. E o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só clicar no link que está no final do programa. Vale a pena! A Associação Baiana dos Produtores de Algodão realizou 2 blitz educativas nas rodovias do oeste da Bahia.
A ação, chamada Não Perca o Foco contra o Bicudo, teve como objetivo conscientizar motoristas sobre a importância do transporte adequado do algodão para evitar a dispersão de sementes e a proliferação do bicudo, uma das principais pragas da cultura do algodão. Durante a ação, 93 veículos foram abordados nas estradas do estado. Além de receberem cartilhas educativas e adesivos, os motoristas foram orientados sobre as melhores práticas para o transporte do algodão, que incluem medidas como o envelopamento dos caminhões e a limpeza adequada dos veículos após o carregamento. Esses cuidados são essenciais para minimizar os riscos de contaminação e garantir a segurança fitossanitária nas regiões produtoras. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Denerson Dias, Horaci Silva, Carlos Andrade, João Amorim, Osvaldo Lino, José Vladimir Sasso, Ismael Soares da Silva, Alex de Freitas, Diego Antônio, Mohamed Sayed e Emanuel Souza Antunes. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Galinhas que enfeitam qualquer quintal. No Vale a Pena Ver de Novo de hoje, você vai descobrir que criar aves ornamentais pode ser um bom negócio. À primeira vista, elas podem até parecer diferentonas, mas a criação de aves de raças puras pode ser uma opção bastante viável e economicamente positiva para o pequeno produtor. Nós estamos aqui com o Mário, que é o proprietário, dono aqui do criatório. E primeiro de tudo agradecer, Mário, você nos receber aqui e mostrar toda essa tua estrutura, os teus animais. E claro, te perguntar um pouquinho da tua história. Como que começou essa tua relação com a criação? Bom, eu acho que eu já nasci com isso no DNA, né? É uma coisa que sempre teve muito presente na minha vida. Desde que eu me lembro, eu sou apaixonado por isso, né? As aves, elas começaram a ter um papel mais presente mesmo. Eu tinha uns 7, 8 anos, né, quando eu comecei a separar as raças sem conhecer as raças, né? Eu separava os padrões das aves sem entender muito bem como elas funcionavam, mas eu ia separando. E depois, realmente, quando comecei a ter acesso à internet, aí quase com seus 30 anos aí que eu comecei a entender mais, né? A entender a diversidade, entender as características de cada raça. Aí que partiu mesmo para essa parte hoje mais profissional. Em que ano que foi isso, que você começou esse seu trabalho, essas tuas pesquisas? Há quanto tempo que você tem esse criatório? Da forma profissional, nós começamos em 2007, né? Que eu comecei a separar as raças por volta, assim, raças mais, aí eu comecei com mais ou menos umas 20, 25 variedades, 89, 90 mais ou menos. Já faz alguns janeiros, viu? E você vem de família de produtores? A tua história é de agro mesmo? Isso, a gente é de família de produtor rural, tanto produtor de leite, plantava algodão, plantamos laranja. Hoje a propriedade, a maior parte é cana. Ainda temos um pouco de gado, criamos um pouco de gado Sinti, mas a maior parte hoje da propriedade é cana. Quantas raças hoje você trabalha aqui? Eu tenho em torno de 180 variedades. 180, e genética pura de cada uma. Isso, exatamente. Essas daí que a gente fala são variedades já selecionadas, de padrão, né, de variedades de raça pura. Você mostra pra gente a tua estrutura, as tuas raças, o seu trabalho aqui do criatório? Claro, vamos lá conhecer, mostrar um pouquinho para vocês. Bom, nós estamos na sala de incubação.
Isso aqui é o primeiro passo do criatório. Mário, é isso, né? Aqui começa toda a história do trabalho que vai ser feito até chegar no produto final. Aqui começa aquela velha pergunta, que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, assim, para você ter o plantel, você tem que ter o ovo para produzir o pintinho, né? E realmente aqui a gente começa com o processo. A incubação, no caso das galinhas, são 21 dias, né? Temperatura controlada, umidade controlada, né? E os ovinhos aí na formação de embrião. Nem todos os ovos, né? Nem todos os ovos do processo ele vai formar embrião, né? Existem os ovos que não estão férteis e os ovos que o embrião vai morrer no processo, ou por a própria nutrição não foi suficiente, o embrião é fraco, enfim, existem várias situações que o embrião pode estar morrendo. E depois, ao final do processo, também a gente vai ter lá o embrião que pode não conseguir romper a casca. Também é nessa sala que é realizado o exame de ovoscopia. Com as luzes totalmente apagadas e apenas uma lanterna acesa, o produtor checa se o embrião, em diferentes fases, está se desenvolvendo corretamente. Aqui a gente consegue ver as veias, aqui na parte de baixo. O embrião já está bem formado, né? É bom quando o ovo está um pouquinho menor, que aí você consegue ver uma distinção melhor, mas aqui você vê. Inclusive esse embrião está se desenvolvendo muito bem, né? A gente vê pela mancha, pela formação. Aqui você vê a formação do embrião, ele é essa parte escura, né? A gente consegue às vezes ver algumas veinhas até que em volta aqui. E a parte clara ainda é a parte que ele está se alimentando. Num ovo que não está galado, isso daqui fica totalmente transparente, né? Se vocês quiserem, depois a gente pega um para estar como referência, né? Um ovo que não está formando, ele não vai ter essa mancha escura do embrião, no caso, né? Ele fica totalmente transparente, né? Esse ovo não tem nada, ele não iniciou o processo, né? Então ele não tem nenhuma característica. A única coisa que a gente consegue ver nesse ovo é a questão na parte de cima onde tem a bolha de ar e a parte, no caso que ele está, vamos dizer assim, a estrutura que vai receber o embrião onde ele vai começar a se formar. Na criação de aves de raça pura, a estrutura do criatório tem influência direta na qualidade do trabalho. Hoje, o Mário possui 8.000 animais e tem capacidade para abrigar cerca de 12.000. O que o produtor, assim como você, precisa ter para fazer um negócio desse funcionar em estrutura? Bom, aqui nós temos hoje 4 galpões grandes, né? Mas não precisa nada disso, né? Hoje nós temos aí quase 400 boxes. Você precisa do quê? Você precisa de uma metragem de cada box em torno para manter uma família de 2x2, né? Seguindo que essas aves vão ter um conforto, né? Elas vão ter o comedouro, o bebedouro, um puleiro, um ninho, uma boa cama, né? Uma boa ventilação, uma entrada de ar. Então ela tem que ter, não pode sentir muito calor, ela tem que ter um conforto, um bem-estar para que consiga se desenvolver bem. A limpeza e desinfecção do local deve ser feita no mínimo a cada 15 dias. Além disso, proteger os galinheiros dos predadores é um ponto bastante importante. Hoje é muito importante o tipo de tela que tem que ser usado, né? Você vai usar para não entrar pássaros dentro do galpão. Você vai usar uma tela de pássaro ou aquela de galinheiro, que o buraquinho é um pouco menor, que os pássaros não consigam estar entrando. Também evita problemas, doenças, problemas que possam o pássaro trazer para dentro do galpão. No começo, os animais são separados por tamanho. E quando começa a fase reprodutiva, cada raça ganha seu próprio espaço. Não só na questão do bem-estar, mas também na questão da reprodução, para não ter cruzamento entre raças diferentes.
né? Porque quando você trabalha a raça pura, você quer que aquela raça cruze somente com as variedades, os mesmos tipos de indivíduos, né? Então por isso que é feita a separação. Você estava falando de bem-estar, né, e desse espaço que elas têm, que os animais têm, e a gente vê em cada uma das baias essa questão da alimentação disponível para elas. Como que funciona isso da alimentação, dos momentos que ela vem aqui para comer e etc? Cada raça come uma quantidade de alimento, então você tem que balancear por variedade e por idades. Existem os pintinhos que comem um tipo de ração, aí eles vão crescer um pouquinho, aí com mais ou menos 60 dias a gente muda a ração, depois com mais ou menos aí uns 120 dias vai mudar novamente, e a hora que começar a postura muda novamente. Então tem essa diferença. A ração, depois que elas começaram a postura, o galo tem que ter nutrientes específicos para o galo, né, para ele manter a fertilidade. Dependendo da ração, você reduz a fertilidade. Então, a gente prepara a ração aqui, justamente para tentar ter um controle sobre a qualidade do produto que você está dando. Além de todo o profissionalismo, com orgulho, o produtor mostra algumas das aves mais curiosas que tem no criatório. Primeiro de tudo, por que desperta tanta curiosidade do público essas raças que na imagem são tão diferentes? As pessoas são muito acostumadas com aquela galinha de postura, frango de corte, né, ou a galinha caipira. E as aves que a gente tem, elas são linhagens puras, então elas têm características muito bem definidas, né? Então aí, por exemplo, a gente entra com o casal de polonesa preto, tupete branco. Você vê, além do tupete que todas as polonesas têm, essas daqui, ela é totalmente preta, é uma ave inteiriça preta, e só o tupetinho é branco, né? Então essa é uma das principais características, tanto o macho como a fêmea. Você vê o macho, ele tem o tupete um pouco mais espalhado que a fêmea, né? O dela, ela vai mais no cabeleireiro, o tupetinho dela é mais bonitinho, mas ambos têm o tupete branco. E aí tem diversas outras variedades de polonesa, né? Sua origem europeia, né? E a característica principal dessa raça é realmente o tupete. Um dos cuidados que a gente tem que ter, principalmente com essa raça, por ter um tupete muito grande, né? Ela tem muita facilidade de ter infecção nos olhos. Então é uma dos cuidados principais com essa variedade, é o cuidado que nós temos que ter com os olhos das aves. Essa daqui é uma raça, é um pet, né? Esse daqui é o legítimo pet nas galinhas. Uma ave muito dócil, muito tranquila, e assim, uma das principais características dessa raça é a pena desfiada, que lembra um pelo. Essa ave ela se dá muito bem com crianças, com idosos. A fêmea e o macho são muito tranquilos, é a sedosa do Japão, né? Ela realmente, a finalidade dessa ave é como pet. Existem criações para abate, só que assim, elas têm a carne negra, então entra numa carne exótica, né? A carne dela só perde, a pigmentação dela só perde para o Assemani, que é a ave que tem a pele, os ossos totalmente negros, né? Ela só perde para ela. E ela assim, é uma ave que ela tem como principal cuidado, né? Nós temos que ter a questão de umidade, né? Ela é uma ave que na época das chuvas, principalmente, a umidade ela causa muito problema respiratório nessa ave, né? Também tem que se manter ela de preferência em ambientes fechados, nunca em ar livre, solto assim, porque acaba estragando muito a pena, por ser uma ave pequena, perna curta, né? Acaba tendo algumas dificuldades com relação a isso. Esse daqui é o índio gigante. Às vezes as pessoas se confundem um pouco com essa raça na questão do galo de combate, do combatente. Essa raça não tem nada a ver com combatente. Ela é uma ave dócil.
é uma das únicas raças brasileiras, né? Está sendo feito um trabalho de reconhecimento mundial em cima dessa raça. É considerada uma das maiores raças de galinhas, né? Hoje existe exemplares aí que chegam ao 1,20 m, né, de envergadura. É uma ave muito grande. Você pode ver, olha, essa fêmea mesmo, ela tem de envergadura, como o pessoal mede, que é da ponta do bico à ponta da unha, eles esticam, ela deve dar mais de 1 metro, né? O macho é um macho jovem também, é um macho ainda que vai se desenvolver. É uma variedade hoje que tem um público muito interessante. As pessoas gostam muito dessa raça, principalmente por conta do tamanho, né? Da questão do lembrar muito uma galinha caipira gigante. Diferente das aves, das outras ornamentais, que tem dificuldade com relação a chuvas, tem dificuldade com preocupação com olho, com pena, essas daqui não. Mas essas daqui, elas têm muita questão, por ser uma ave muito longevida, de pernas compridas e tal, elas podem ter muito problema na questão da articulação. Ela dá muito problema na articulação, aí ela perde as pernas, começa a andar de joelho, que é como a gente fala, né? Então é uma ave que tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Esse daqui é o Ansemani, né? Uma ave também asiática, como a maioria das aves. Eu acho que as aves de mais diferentes, as aves mais ornamentais, elas são as aves asiáticas. Qual que é a característica principal dessa ave? É realmente a coloração preta. Ela é uma ave de pigmentação muito escura, né? Ela tem inclusive os ossos dela, são ossos pretos, a carne é preta, os órgãos internos da ave é preto, só o ovo que não é preto. O valor dessa ave ele é muito alto, né? Hoje, se você cotar no mercado internacional, uma ave dessa daí chega a $2.700, né? Então é realmente uma ave muito cara. Aqui no Brasil custa quanto, para a gente ter uma ideia? Um casal ele está na faixa de R$2.500 para criação, né? Porque não existe hoje um mercado de abate nessa raça. Das aves todas que você tem aqui, qual é a que mais produz ovos por ano e qual que é esse número? A Leghorn branca, ela é uma das aves que mais produz. Ela passa de 300 ovos ao ano, é praticamente um ovo todos os dias, né? Eu costumo brincar que a Leghorn é a maior fonte de proteína que existe no mundo, né? Porque ela come pouco, é uma ave pequena, seria uma ave assim, não tem nada diferente, uma ave branca, meio sem graça, só que a produtividade dela é algo incrível. Com compradores espalhados de norte a sul do Brasil e até mesmo de outros países, como a Angola, por exemplo, a clientela vai desde pessoas que querem ter uma ave como pet, até os que desejam fazer a produção de carnes e ovos. Essa criação de aves ornamentais ou então para outros mercados, como você também faz aqui, é uma boa opção para o pequeno produtor, o produtor rural de menor porte? Não, sem dúvida, né? Hoje existe uma dificuldade muito grande para o pequeno, né? As grandes, por exemplo, uma produção de ovos orgânicos, né? Você consegue agregar valor. Uma produção de ovos industrial, você vai concorrer com grandes empresas que produzem assim, milhões de ovos por dia, né? Então existe essa diferença. Então realmente a ave ornamental, você agrega valor, o ovo orgânico, o ovo caipira, você agrega valor, o frango orgânico caipira você agrega, você tem a venda de pintinhos, então tem um leque muito grande que você pode explorar. Você tem a tua estrutura bem estabelecida aqui, onde nós estamos conhecendo, e quem está assistindo pode querer começar a ter esse mesmo trabalho. Se você pudesse dar uma dica, contar para o pessoal, por onde se começa para ter um criatório? Começa entendendo o que você quer. A pessoa tem que entender exatamente o que ela deseja para ela. A criação de raças ornamentais, por exemplo, é uma coisa assim que ela tem que avaliar o mercado que está em um entorno, o que ela vai trabalhar com a venda de ovos, com a venda de pintinhos, com a venda de aves. Ela tem que entender também o que ela vai criar,
as dificuldades que é a raça que ela achou interessante e principalmente ela tem que gostar do que ela está fazendo. Eu sempre digo para as pessoas, as aves ornamentais, as aves exóticas, elas são como quadros de artistas, cada uma tem o seu valor. Então, para você conseguir definir o valor daquela ave, você tem que saber tudo sobre a raça. Você tem que ter o olhar clínico. Falar, não, essa raça é boa, essa raça não está tão boa, não está dentro do padrão, está bem padronizado. E aí você consegue agregar valor no seu produto. A gente vai se despedindo por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Fiquem com Deus e até semana que vem.